E aí, quando a gente vai fazer essa divisão anatômica, né, categoricamente se divide a bochecha no andar superior, onde a gente vai ter os ossos palatinos, maxilares superiores e os ramos da mandíbula, os forames palatinos também, o canal mandibular e o espaço mastigador, e bem como também vai ter a representação dos subsítios anatômicos, né, a gengiva superior, o palato duro e o trígono retromolar. E no andar inferior, o corpo e região mentoniana da mandíbula, o assoalho bucal, a língua oral, a gengiva inferior e o canal mandibular, onde vai, peculiarmente, onde passa o nervo alveolar inferior. Aqui, justamente para representar, a gente tem o septo lingual, nessa primeira porção, nessa primeira imagem, o septo lingual, os músculos intrínsecos da língua, o rebordo alveolar, com o corpo, juntando com o corpo da mandíbula, certo? Os músculos pterigoides mediais e o espaço parafaríngeo. Nesse outro corte, a gente tem o corpo da mandíbula, representado de azul. A gente tem a tonsila lingual, certo? Nessa região aqui. Temos também os músculos genioióide e miloióide, o genioióide e o miloióide. E os músculos também do ioglosso, também representados aqui, certo? E aí a gente vai dirimir essas porções, os subtipos, os subsítios anatômicos e o que representa cada uma no decorrer da aula. Com relação aos subsítios, só para deixar claro, na cavidade oral, a gente tem principalmente essas divisões, né, onde a gente tem a mucosa labial, a mucosa bucal, a língua oral, o rebordo alveolar superior e inferior, o assoalho bucal, o trígono retromolar e o palato duro. E no caso da orofaringe, a gente já vai ter essa porção do terço distal da língua até a região das valéculas, ela já vai ser o limite da orofaringe. Então, ela vai ser essa porção que anteriormente vai ser essas papilas circunvaladas, né, esse terço. Vai ter também anteriormente o palato mole, posteriormente a parede posterior da faringe, superior ao nível do palato mole, inferior às valéculas e lateralmente os pilares tonsilares. E aí também, representando aqui na anatomia, esses subsítios, né, que são bem demarcados, a base da língua e as lojas amigdalianas, que a gente vai também falar sobre eles hoje, e o palato mole também representado. Então, iniciando os tumores da cavidade oral e da orofaringe, o principal é o carcinoma espinocelular, certo? Ele é 30% dos tumores malignos de cabeça e pescoço, 90% deles são carcinomas associados a células escamosas, né? E os principais fatores de risco, que são independentes e sinérgicos, é o álcool e o tabagismo. Lembrando que, no caso do HPV, ele é um dos que mais faz um acometimento de orofaringe. E, principalmente, são pacientes que não são tão idosos, tem comportamento sexual para isso, né, relativo a isso. Ele tem um acometimento, ele tem uma predição maior na orofaringe, e um acometimento multinodal de muitos linfonodos. Muito embora, ainda, pelo menos, o estágio de evolução não é tão alto, né? São lesões mais iniciais. E a alimentação também entra, principalmente na alimentação pobre em proteínas e rica em gorduras, né? Também há relato disso na literatura. Então, um método para a gente conseguir tanto avaliar como estadiar, ele passa por algumas etapas para a gente conseguir detalhar melhor anatomicamente, até porque essa é a nossa principal função na hora de avaliar esse tema. Então, o primeiro ponto é o janelamento, né? O janelamento adequado, janela óssea com a janela de partos modos, você consegue avaliar melhor regiões, principalmente regiões do trígono retromolar, como é o caso simplificado, uma lesão de trígono retromolar do lado direito, onde foi possível visualizar melhor após o janelamento, tanto a lesão quanto a sua extensão. As manobras boca aberta, né, onde a gente
Aqui tem um artefato de implante dental, artefato metálico, e a gente consegue visualizar melhor essa lesão na língua oral. Aqui também tem na bochecha, cheia de ar, é outra manobra, e aqui no caso exemplificando essa lesão melhor detalhada na bochecha à esquerda, na mucosa bucal. E a protusão da língua, que no caso aqui exemplifica melhor essa lesão de tanto assoalho bucal como barra base da língua. E aí, no estadiamento T, a gente vai ter alguns pontos que são importantes para a gente conseguir detalhar, que é a medida do tumor. Então, só para exemplificar, né, no PNM do SEC, a medida do tumor é importante, então menor de 2 centímetros, entre 2 a 4 e maior do que 4. Lembrando que a medida do tumor vai ser sempre o centro geométrico da lesão, né? O segundo ponto a ser avaliado é a profundidade do tumor. E aqui entra um conceito interessante. Nós temos tanto o conceito da profundidade e o conceito a espessura do tumor, que é o tamanho, e a profundidade do tumor. Então, isso vai conseguir detalhar melhor o aspecto dele do tumor. Por exemplo, nos tumores, esse primeiro exemplo, os tumores que são planos, né? Eu vou ter tanto a profundidade se igualando com a espessura. Tumores esofíticos, eu vou ter a espessura sendo maior do que a profundidade. E nos ulcerados, a espessura sendo menor do que a profundidade. Outro ponto também são essas invasões de estrutura-chave, que a gente consegue inferir que é um câncer localmente avançado, né? Então, essas estruturas chaves, principalmente tumores de lábio, são os que envolvem cortical óssea, nervo alveolar inferior, pele e assoalho da boca, e os demais tumores da cavidade oral, a cortical óssea, tanto mandíbula ou maxila, o seio maxilar, a pele da face, o espaço mastigador, processo pterígoide, a base do crânio e a artéria carótida inferior. Na orofaringe também não fica muito distante. Ela também, quando tem envolvimento de laringe, músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, o pterígoide medial, palato duro e a artéria carotídea, nós podemos inferir que aí já é uma doença localmente avançada. Aqui, justamente para exemplificar essa classificação que a JCC coloca, né, onde a gente já falou sobre a medida do tumor, a localização, certo? E a questão da profundidade também. E aí, a origem presumida. Aqui a gente vai tanto colocar a origem presumida, como vamos também falar um pouco sobre a rota de propagação. Então, primeiro caso, se alguém quiser participar. Oi, Caio, bom dia. Opa, tudo bem? Tudo. Bom, nesse primeiro caso, temos imagens, cortes axiais de TC da mandíbula, né? Da região da Perfeito. mandíbula. A primeira, uma janela de partes moles, que eu acredito que tenha contraste, e a outra janela óssea. Nessa janela de Perfeito. partes moles, a gente vê nessa parte anterior à mandíbula uma densificação de partes moles que parece se estender pelo comprimento da mandíbula. Bem onde as setas apontam, ela está mais espessa, essa densificação, e ela parece se prolongar. Bem como na parte da janela de partes moles, onde em alguns outros locais eu também acho, mas onde a seta aponta, a gente vê que tem uma erosão óssea, né, tem comprometimento dessa cortical, destruição mesmo da cortical óssea. E o paciente na imagem tem essa foto, né, de uma lesão cutânea, assim, aparentemente crostosa, mas eu também acho que um pouco cerada. Não saberia descrever com outros detalhes, mas assim, é uma lesão de pele nessa região de mucosa, né, fazendo um comprometimento do tecido subcutâneo até o osso. Aí a gente poderia pensar em algo maligno, né, um carcinoma, um Perfeito. SEC. Perfeito.
E aí, justamente, Ananda, a peculiaridade desse caso é que quando houve o janelamento adequado, você consegue avaliar que tanto teve erosão da cortical óssea, como também acometimento da medular, né? E esse é um dos principais pontos que a gente consegue reclassificar como uma lesão grave, né, localmente avançada. E é isso mesmo. Muito obrigado pela participação. Então, o principal sítio, né, os carcinomas de mucosa labial, ele é o local mais comum, certo, do carcinoma espinocelular, com acometimento de aproximadamente 40% dos casos, né. O método, a forma como esse câncer se comporta, ele pode tanto se espalhar com extensão lateral pela pele ou profunda, né, acometendo o músculo orbicular da boca. A visualização direta desses tumores, muitas vezes não representam o quão infiltrativo eles são, né? E por isso é interessante a gente sempre fazer essa avaliação de imagem complementar sempre. E aí, principalmente buscando invasão óssea e envolvimento linfonodal. Lembrando que nessa região a disseminação linfática ela vai para os níveis 1 e 2, e aqui as rotas de propagação mais comuns são a pele, né? Submucosa, o músculo orbicular, a mucosa bucal, mandíbula, o assoalho bucal, maxila e a cavidade nasal, tá? E vamos para o caso 2. Oi, Caio. Temos duas tomografias, janela de partes moles, com contraste, né? Isso. Aí então, elas estão, um axial e um coronal meio que reformatados, né? Isso. E aí, eu consigo ver que tem uma lesão expansiva, acho que aí é na base da língua esquerda, que ela parece ultrapassar assim, a linha média, né, a rima da língua, o septo língua, aliás, Isso. determina também uma redução da coluna aérea, né, da orofaringe aí. Agora eu não consigo delimitar muito bem, acho que talvez se janelasse um pouquinho, né, no mouse, os limites dessa lesão. Eu não consigo dizer, tipo, até onde ela está indo no terço anterior da língua. Não está muito nítido, assim, para mim. O que eu consigo ver também é que não pega a parte da mandíbula, né? Tem uma planozinho de clivagem, aí tem um tecidozinho, aliás, gorduroso, tecido adiposo, interposto, então talvez na janela óssea a gente ia conseguir ver melhor se ia ter alguma erosão cortical. Perfeito. No coronal parece ter uma extensão maior, crânio-caudal, e aí tem essas setas apontando para esses focos de maior captação de contraste, né, maior realce pelo meio da lesão. Não sei se seria um componente mais heterogêneo, que realça mais, ou se seriam vasos passando pelo meio da lesão e aí iam realçar mais. Mas, assim, uma lesão de limites mal definidos, que tem uma captação praticamente um pouco heterogênea, né, porque tem esses focos, mas é praticamente homogênea, que na base da língua, eu acho, que ultrapassa a linha média, diminui, a lesão expansiva tem um fator de alta agressividade, né? Isso. E aí, muito obrigado, Débora, é isso mesmo. E aí ele coloca na descrição da imagem que essas setas, né, que você tinha comentado, elas são os vasos, né? E aí esse acometimento do septo, ele também está envolvendo o feixe neurovascular, né? Mas é interessante como realmente essa realça ele é bem heterogêneo mesmo. E aí, dando continuidade, né? Esse acometimento ele já vai ser da língua oral, e aí a língua oral ela vai consistir principalmente nos 2 terços anteriores, né,
que aí a gente vai ter o terço anterior e médio da língua, o posterior ele já é da orofaringe. O local que mais acomete, né, predominantemente na língua oral, são as suas superfícies lateral e ventral, tá? As lesões, elas tendem a se comportar, a se espalhar ao longo da submucosa e pode envolver assoalho bucal, né? E o envolvimento do assoalho bucal é que faz com que a gente tenha que avaliar se vai ter que fazer uma hemiglossectomia ou glossectomia total ou subtotal, certo? E da mandíbula também se vai ter que fazer uma hemimandibulectomia na hora do processo cirúrgico. Por isso que é tão importante a gente colocar a rota de propagação e a extensão da lesão, né? E aí é interessante que a gente, para diminuindo melhor essa região, os músculos intrínsecos da língua estão exemplificados aqui em cima, onde a gente tem o superficial, os músculos longitudinais superior e inferior, certo? Superior e inferior. Aqui em cima um músculo transverso e embaixo um músculo vertical. E os músculos extrínsecos, que esses fazem parte do assoalho, né? E a gente vai conversar posteriormente, mas só para a gente introduzir, vai ser o genelglosso, o estiloglosso, o palatoglosso e o euglosso. Lembrando que o milioiode é que vai fazer essa divisão. Mas as relações, né? Onde que provavelmente vai ter esse acometimento, as rotas de propagação. As mais importantes que a gente tem que destacar é o feixe neurovascular, e aí com o envolvimento do feixe neurovascular a gente vai visualizar os músculos genilglosso e o acometimento do septo, mas o músculo genilglosso também com uma certa lipossubstituição, né, isso cronicamente, bem como do septo lingual, que vai estar intrínseco relacionado também a esse processo, né, justamente pelo envolvimento também do feixe. Então, o próximo caso 3. São 3 casos diferentes, né? Isso. Eu posso tentar falar, qualquer coisa tu me ajuda. É isso. Na primeira imagem, né, uma TC axial, janela de partes moles, a gente observa uma lesão expansiva, infiltrativa, sim, pós-contraste. Essa lesão, ela está centrada, acho que seja na base da língua também, à esquerda, e diferentemente da outra, a gente observa que ela atinge, não só atinge, mas ela atravessa o septo, né? Não sei se é isso, se era isso que você estava querendo mostrar. E isso é muito importante para o estadiamento, né? Também, e para a conduta terapêutica, se ela atravessa ou não o septo. Exato. Na segunda imagem, eu não sei se a lesão é essa imagem, a seta preta, né? A segunda imagem é uma TC também, janela de partes moles, mas reconstrução coronal. E aí tem uma lesão também infiltrativa. Eu não estou achando fácil topografar ela, na verdade. Não sei onde ela está centrada, mas o que eu vejo é que ele está mostrando ali um trajeto, acho que muscular, porque tem a musculatura do outro lado, né? Então, acho que talvez ele esteja infiltrando alguma musculatura, mas eu não sei dizer qual é o epicentro. Eu acho que é mais isso, uma disseminação atingindo a musculatura. Não parece atingir alguma parte óssea, né? Pelo menos nesse corte, e apesar de não estar na janela mais adequada, mas parece também não estar acometendo estrutura óssea ali. Terceira imagem, também janela de partes moles, pós-contraste, axial. Eu vejo na topografia acho que da submandibular direita, né, apontado pela seta, essa imagem hipodensa alongada
que não tem na esquerda, né? Não tem na submandibular contralateral, que me parece ser o ducto, mas eu não vejo Isso. cálculo e também não estou conseguindo ver a lesão, se é que tem uma lesão aí que está causando obstrução. Então, a única coisa que eu vejo é provavelmente uma ectasia do ducto, né? Mas eu não consigo delimitar a lesão. Porque se eu fosse pensar que tinha uma lesão, talvez eu pensasse do outro lado, ali mais posterior, Uhum, tem talvez uma uhum, assimetria, né? Desse lado eu não vejo. perfeito. Não sei se é isso. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, perfeito. Muitíssimo obrigado, Marina. E aí, como tem esse acometimento, né, do assoalho bucal, é, esse subsítio anatômico, né, é um subsítio que ele é muito comum no acometimento por SEC, é o terceiro subtipo mais comum. Os seus limites, né, anterior e lateral, a gente vai ter o rebordo alveolar anteriormente, né, a mandíbula, e na gengiva inferior, fazendo essa divisão medialmente com o freno lingual. Posterior, para a base da língua e o sulco glosso-amidaliano, né, e aí a loja as amidalianas, daí as amígdalas, né. Medialmente, a gente vai ter o assoalho da boca e a língua oral contralateral, que é cruzando o septo. Superiormente, a luz da cavidade oral, e inferiormente, os espaços submandibular e submentoniano. Mas aí o ponto é que, quando a gente tem esse acometimento do assoalho bucal, nessa região a gente tem as glândulas sublinguais e submandibulares, né, que vão drenar para o assoalho bucal, e justamente com os ductos sublinguais principais de Bartolini e de Bartol, né, que vão fazer respectivamente essa drenagem. É interessante sempre falar e quantificar o grau de envolvimento da mandíbula e a sua relação com o canal medular, né, que aí eu vou ter o canal onde vai passar as artérias, artéria, veia e nervos alveolares inferiores, né, ramos do trigêmeo. E isso vai ser importante para decidir como é que vai ser a abordagem cirúrgica. Se vai retirar parte da mandíbula ou de uma porção mais uma total, um marginal, ou uma porção mais segmentar, certo? Posteriormente fazendo reconstrução disso, né? E a principal estrutura que faz esse suporte do assoalho é o músculo milioióide, certo? Ele se origina ao longo da linha milioióide, né? E insere nessa ráfia fibrosa na linha média do corpo ióide, sendo que é um marco anatômico que separa o espaço sublingual do espaço submandibular, né? O outro ponto também é que no espaço sublingual a gente vai ter entre o miloiódio e os geneoglossos, ele vai onde vai ficar a glândula sublingual e os ductos, né? E as artérias e veias linguais, que aí vai ficar entre o geneoglosso medialmente e o euglosso lateralmente, e o nervo lingual entre o euglosso e o miloiódio. Lembrando que as relações, né, essas relações, onde vai ter essas rotas de propagação, a gente vai ter que analisar sempre se tem um acometimento com o ioglosso, o geneoglosso, o feixe neurovascular. Quando tem um acometimento da musculatura própria da língua, a gente vai ter esse sinal de atrofia da musculatura, né, principalmente por conta do acometimento do nervo hipoglosso, e da mandíbula, fazendo esse acometimento no canal mandibular, onde vão passar artéria, veia e nervo alveolar inferior, né? Então, só para exemplificar aqui, um acometimento do canal mandibular, certo? E aqui, exemplificando o miloióide, que ele vai fazer essa base, né, do assoalho, que é onde a gente visualizou a alteração, a extensão da lesão no caso anterior, certo? Outro ponto também é que, constitucionalmente, o assoalho da boca vai ser essa musculatura extrínseca da língua, né, com o genioide, o miloióide e o espaço sublingual, sendo contínua uma situação contínua com a língua oral. E aí, o próximo caso 4. Sim, Caio. Opa. Bom dia. Tem uma tomografia, janela de partes mores, aqui um corte axial e um corte colonal à direita. Aí tem uma lesão expansiva, infiltrativa à esquerda,
aparentemente na fossa retromolar. Parece que ela está quase encostando no ramo da mandíbula. A esquerda não tem reação peroxial, mas ela dá com uma encostada. Isso aí é com contraste, esse exame? Ele Acho é que com é, né? contraste. Ele é com contraste, é. Tem um realce, né? Periférico na lesão. Talvez não tenha nem vendo a lesão toda nesses dois cortes, mas eu acho que era isso, era mais para mostrar a localização, era? Não Isso, né? E tô aí vendo é mais muita coisa, não. Oi? Não tô vendo mais muita coisa, não. Não, mas é isso mesmo, né? Para mostrar justamente essa área de realce mais heterogêneo que está acometendo aí, que está tendo um hiperrealce, né? Mas meio que heterogêneo também em algumas partes, do trígono retomolar esquerdo, no caso, né? Certo. E aí, só para exemplificar mesmo. Obrigado, Yuri. Show de bola. Valeu. E aí, dando continuidade, né, outro subtipo, o trígono retromolar, esse é um dos locais que exigem uma peculiaridade muito grande, primeiro porque quando esse exame chegar for avaliado, né, por agente, né, o radiologista, ele não vai ser um local que dificilmente o clínico consegue detectar a lesão, né, é um local que é muito particular. Então, tanto essa importância do janelamento, justamente para você avaliar essa região com maior carinho, né, digamos assim. Então, o trígono retromolar, os seus limites, né, ele vai ser anteriormente ao longo da maxila, né, no rebordo alveolar, posterior à margem anterior do ramo mandibular, lateral à bochecha, medial o espaço mastigador, né, com o músculo pterigóide medial, inclusive esse acometimento é importante, porque a gente tem os gânglios de Merkel e tem os ramos deles passando por essa região, e o espaço parafaríngeo, né, também medialmente, sendo a loja amidaliana. Superiormente, a base do crânio, que também é um local onde ele pode fazer extensão, e inferiormente, ao longo da mandíbula, o rebordo alveolar também. Então, o trígono retromolar, ele tem essa importância, né, principalmente porque é um acometimento subclínico, o clínico geralmente não consegue identificar, e é uma avaliação que ela tem que ser feita com muito carinho. Lembrando que o que mais se destaca, né, é que os tumores do trígono retromolar, eles podem propiciar uma disseminação perineural, e envolver esses forames palatinos e a fossa pterygo-palatina, e acessar esse espaço mastigador, e que é o ponto onde passa esses nervos, né? E a via da RAF é pterygomandibular, que essa RAF, ela é uma banda fibrosa na face bucofaríngea, que anteriormente ela vai ter essa relação com o trígono retromolar, e posteriormente a ela a gente vai ter a relação com a tonsila ipsilateral, né? Então, tanto a cavidade oral, o trígono retromolar, pode fazer um acometimento pterigóide e envolver a RAF anteriormente, como na orofaringe, o subsítio tonsilar amidaliano pode fazer o acometimento também posteriormente à RAF, certo? Então, lembrando que as relações, né, as rotas de propagação, principalmente tem que tomar cuidado com o espaço mastigatório, mas outros pontos também que podem acometer: ramo da mandíbula, o nervo mandibular em si, a RAF, né, o músculo palato-faríngeo, a mucosa bucal, o músculo bucinador, o assoalho bucal, a tuberosidade maxilar, os processos pterigóides e o nervo alveolar superior. Tá? Outro caso 5. Olá, meu amigo Caio. Opa. O que a gente vê aqui? A gente vê um corte, uma reconstrução axial aqui em janela de partes moles. As setas até ajudam, né? Que a gente vê aqui acho que na região da tem uma massa, né? Aqui em partes moles, acredito que seja subcutânea, né? Homogênea, parcialmente bem delimitada. E aqui já em janela óssea vê que tem um acometimento ósseo aqui da maxila, né, direita do paciente. Tem, eu acho que reabsorção óssea aqui pela sequinha preta, que está mostrando.
Que mais? Acredito que esse corte aqui, a nossa direita é um corte contrastado, né? Tô vendo ali os vasos. Então, mostra que não tem tanta captação ao contraste, né? Não capta o contraste, pelo que eu tô vendo. E eu acho que é isso. Beleza. Pois é mais para exemplificar realmente esse acometimento, né? Superior, onde vai ser o acometimento aí gengival, né? Barra mucosa bucal também, mas basicamente para exemplificar. E aí ela realmente vai ter teria que, né, ver direitinho a medir a densidade, mas meio que ele fica num realce meio heterogêneo aí, mas show de bola. Ele fica bem marcado com esse acometimento do seu maxilar, né? Obrigado, Ives. E aí, nessa região agora, a mucosa bucal e tanto a gengiva superior e inferior, ela vai ser interessante porque a mucosa bucal ela vai recobrir bochecha, lábios, mas ela também vai recobrir a face vestibular da gengiva, certo? Na crista alveolar, maxilar e mandibular, e o trígono retromolar. E também parte da gengiva inferior, a sua porção mais anteriormente, né? Mais anterior dela. E aí o ponto é que, para a gente delimitar, né, os limites gengivais, o limite gengival do subsítio gengival superior, né? Anteriormente é a maxila, o rebordo alveolar, posteriormente o trígono, lateralmente os sulcos gengivo-jugal, né? Medial o palato duro, superior seio maxilar, inferior à luz da cavidade, certo? E no inferior, anteriormente, também ao longo do rebordo alveolar, lateral o sulco gengivo-jugal, a bochecha, posteriormente o trígono, medial ao assoalho da boca e língua oral, e superior à luz da cavidade oral, certo? Então, a importância é que o acometimento na mucosa bucal, ela pode se estender para vários locais, né? É uma área que ela é muito coringa nas rotas de propagação em si, né? Mas, pelo menos é uma região onde a maioria dos sexos, eles são de baixo grau, né? E ele acomete principalmente o músculo bucinador. Mas alguns pontos que precisam ser destacados é que a disseminação linfática ela é predominantemente no nível 1 e 2, níveis cervicais, linfonodos de nível cervical 1 e 2. O envolvimento da mandíbula, ela introduz a possibilidade de extensão perineural ou intramedular. E o envolvimento do tumor na maxila, ele pode também permitir essa disseminação para esses seios paranasais. Então, esses são os pontos principais das rotas de propagação. Lembrando que as relações são diversas, né, mas só para pontuar as principais, na mucosa bucal, trígono retromolar, lábio, o bucinador, o ducto parotídeo, quando eles são acometidos, eles podem ele pode ter um envolvimento dessas regiões, certo? Bem como a gengiva superior e inferior. No caso da gengival inferior, as relações já vão ser mais com mandíbula, o canal mandibular, o assoalho bucal, certo? E aí o acometimento do nervo lingual também, e o sulco buco-gengival, e o trígono retromolar, e o superior, ficando mais com essa parte dos seios maxilares, palato duro, os nervos palatinos maior e menor, o sulco buco-gengival, né, e o espaço mastigatório também. Então, só para também deixar claro que a erosão superficial do osso, ele não é suficiente para classificar um tumor localmente avançado. Se você tiver uma erosão superficial só da cortical óssea, não é. É interessante que tenha esse envolvimento medular, certo? E aí, dando continuidade, caso 6. Bom, então vou dando continuidade aqui. Então, nós temos 3 cortes de tomografia, Dá certo? volta. Opa, alguém tá falando aí? Alguém tá falando aí? Pronto, agora apareceu pra mim. Porque antes não tava aparecendo a imagem não, sabe? Opa, foi Vamos lá. mal. Nós temos 3 cortes, né, de tomografia. Um sagital, um axial,
e dois axiais, né? Um de partes moles e o outro de janela óssea, tá bom? Onde a seta aponta, tá? Para como se fosse um espessamento do palato mole, tá? Um espessamento esse algo heterogêneo, tá bom? E a seta preta, eu acredito que seja para demonstrar o palato duro, ele se estende mais um pouquinho, né? E aí não Uhum. está se estendendo tanto. Eu acredito que seja uma erosão do palato, tá Perfeito, bom? perfeito. Agora, as outras setas, cara, deixa eu ver, tá apontando para alguns forames. Eu acho que esse da segunda imagem, não sei se é alguma porção do esfeno palatino. E o da terceira, eu acho que é o forame oval que está Perfeito, representado na seta. E perfeito. tem, assim, tão assimétricos, né? Eles têm um que está mais alargado do que o outro. Pode ser por cometimento tumoral, né? Se for no mesmo caso. Tá bom? Acho que é esse sentido. Perfeito, perfeito, Léo. Valeu, obrigado. E aí, é justamente isso, né? Nesse acometimento do subsítio do palato duro, né? Que ele, assim, raramente vai ter esse acometimento por SEC, né? Não é comum, mas quando tem um acometimento, as rotas de propagação geralmente não são tão que possibilitam um prognóstico bom para o paciente, né? Tem um acometimento ósseo e a disseminação perineural que são importantes destacar, principalmente quando tem um acometimento desses nervos palatinos maior e menor, né? Principalmente nos forames palatinos. Então, é sempre importante avaliar a fossa pitérigo-palatina, né? Para a gente ver esse acometimento do nervo mandibular. Lembrar também que o próprio nesse subsítio elas são melhores demonstradas nessas imagens mais sagitais e coronais, né? E as divisões, né, anatômicas, os limites, é que anteriormente a gente vai ter a porção anterior da gengiva superior, posteriormente palato mole, lateral maxila e gengiva superior, né, nessa porção mais lateral, medial palato duro, contralateral, superior cavidade nasal e inferior à luz da cavidade oral, né? E aí, principalmente, as relações que tem, né, as rotas de propagação, as principais que a gente tem que observar realmente são essas, né, quando tem o acometimento da fossa pitérigo-palatina e o envolvimento neural, tá, dos forames, quando a gente observa esse alargamento, né, e essa extensão neural nessa região, é a peculiaridade dela. E aí, ou agora entrando na orofaringe e os seus subsídios, né? Caso 7. É, deixa eu tentar aqui, Caio, ver de qualquer coisa tu ajuda aí também. Tranquilo. Então, temos 4 cortes, né, de tomografia Uhum, contrastados. Os 2 primeiros e maiores, um axial e um sagital. uhum, No axial, a gente vê de novo uma lesão, acho que aí na base da língua, né? Realçando, pegando, ultrapassando a linha média, expansiva, determinando a redução assimétrica da coluna aérea. Tem essa seta mais tortuosa que mostra algum foco maior de realce, que deve ser, de novo, algum acometimento vascular, né? Semelhante àquele outro caso. Eu chamo a atenção aí também que tem um acometimento linfonodal bem extenso, né? À esquerda. uhum, No sagital, eu acredito que a lesão seja essa cabeça de seta branca, né? uhum. Mais inferior, justamente mostrando aí na base da língua, e aí acredito que esteja mostrando a extensão dela caudal, né?
Isso. Ao nível da valécula, eu Uhum. acredito. Uhum. Não tenho muita certeza do que está sendo o asterisco. Eu acho que é preservação, tipo, ela vai até o nível da valécula, o limite. Não tenho Isso. muita certeza. Isso. No artigo ele coloca como sendo o espaço pré-epiglótico, né? Que ele não tá envolvido, é isso Ah, mesmo. certo, então o espaço pré-epiglótico não está envolvido. Ok. Nas outras duas imagens, é um caso diferente? Ou é o mesmo É, caso? não, é um caso diferente. É um caso diferente, né? Uhum. Então, acho que aí já é mostrando justamente que essa extensão caudal, ela vai até esse espaço pré-epiglótico, né? Isso, Ela pega isso. tudo, porque essa parte tá Da- cometida também. Não consigo também delimitar muito bem os limites da lesão, mas eu acho que talvez seja isso. Uma Perfeito. outra lesão embaixo da língua que tem uma extensão caudal, uma chegando até a valécula e a outra ultrapassando e pegando o espaço periepigótico. Show. Perfeito, perfeito. Show de bola. E aí, um outro subsítio, né? A base da língua, e sendo representado principalmente pelas tonsílias linguais, né? É, ela vai ser justamente essa base que vai se estender, é o terço posterior, né? E vai se estender das papilas circunvaladas até as valéculas, né? Lembrando que a avaliação nesse contexto tem que incluir, né, a extensão do envolvimento submucoso, o envolvimento dos músculos intrínsecos da língua, o cruzamento com a linha média, se é uma lesão que cruza ou não, o envolvimento ósseo e essa disseminação linfática, que particularmente vai ser nos níveis 2, 3, 4, certo? Sendo o nível 5 raramente envolvido. É muito importante a avaliação dessa invasão da gordura pré-epiglótica, né? Porque além de o paciente fazer uma glossectomia, tem que fazer uma laringectomia também parcial, tá? Justamente por conta dessa extensão. O SEC nesse subsítio, ele se manifesta, né, com aqueles sintomas de disfagia ou dinofagia, a sensação de massa, né? 60% dos pacientes com SEC debaixo da língua tem esse envolvimento nodal, né, principalmente por ser uma área que tem muitos níveis cervicais de drenagem. Geralmente o acometimento ele é bilateral, né, em 30% dos casos, e por isso que requer essa avaliação mais meticulosa na TC. Essa alta taxa de envolvimento nesse subsítio é justamente essa rede rica. E aí, a característica dessa região, quando você tem uma lesão dela, é principalmente essa drenagem linfática, que vai ser geralmente bilateral e vai ter vários níveis cervicais acometidos, né? E eles, geralmente, os sex debaixo da língua são sex mais agressivos, são poucos diferenciados. Então, a taxa de sobrevida vai ser em torno de 20% no geral. E aí, caso 8, último Eu posso caso. falar de novo aqui. Opa, vai. Bora lá, aqui a gente vê duas reconstruções axiais, né? Percebe-se que pela carótida são com contraste, ambas em janelas de partes moles, mas acredito que em tempos diferentes do contraste. O que a gente nota aqui na coluna amidaliana direita, já perto da base da língua, na primeira imagem, à nossa esquerda, que há um realce, que as cabeças de seta até mostram, né? Que há um realce periférico ali na base da língua, do lado direito, né? Isso. E que, acho que com o decorrer do tempo, ele foi se organizando numa imagem nodular, ovalada, bem delimitada, né, homogênea, ou finamente heterogênea, ali na base da língua também, não sei se tem extensão para as tonsilas, mas eu acredito que tá mais predominantemente na base da língua. Não percebo se tem desvio de linha média, acometimento de vasos ou nervos, e nem de estruturas ósseas, mas basicamente é isso mesmo. Show. Obrigado. E aí, justamente para a gente exemplificar aqui, esse subsítio, né, quando tem acometimento das tonsilas amidalianas, né, geralmente a particularidade é que os sex nesse subsítio eles acometem mais o pilar amigdaliano anterior, né, e aí a propagação que é importante é a gente sempre deixar meticulosa a avaliação para ver se tem extensão
do palato glosso, né, que é um dos que fazem parte do arco palatino, né, a nasofaringe, a RAF pterygomandibular, que aí ela vai fazer um acometimento posterior a essa RAF, né, e aí vai propagar para essa fossa pterygopalatina. E lembrando que esse aspecto, né, essa é a mesma RAF, né, que vai fazer aquela divisão, um acometimento dela anteriormente vai ser o trígono retromolar e posteriormente esse caso da tonsila, certo? E quando tem essa extensão que ela se espalha para a nasofaringe, é um sinal de irressecabilidade. Então, é importante sempre avaliar essas extensões e definir as rotas de propagação. E aí, só para mostrar, terminando, só envolvimento também do palato mole e da parede posterior, que também fazem parte da orofaringe, né? E aí, os limites do palato mole, né, anteriormente ao palato duro, posterior à luz da orofaringe, lateral à loja amidaliana, medial, o lado oposto do palato mole, superiormente à nasofaringe e inferiormente à luz da orofaringe. E a parede posterior, ela anteriormente vai ser a luz da orofaringe, posterior os espaços retrofaringe e pré-vertebral, lateral à loja amidaliana, medial o lado oposto da parede posterior, superior vai ser a nasofaringe e inferior a hipofaringe. Então, agora, só para a gente fechar a aula, os aspectos e os fatores que impactam, né, o estadiamento N e M. Quando a gente vai avaliar essa avaliação linfonodal, os pontos que mais impactam no estadiamento M é a drenagem linfática da cavidade oral, a particularidade sempre observada, né, para que você veja se tem meta bilateral. Então, principalmente naqueles espaços onde vai ter uma drenagem de muitos espaços, né, que a gente acabou de ver, da base da língua, isso daí vai fazer com que possa envolver vários níveis cervicais e você ter um risco maior de metástase, né? Inclusive, quanto maior o N, maior o risco de metástase. Lembrando que no caso da língua oral, a gente vai ter um acometimento, as skip lesions, né? Então, você pode ter acometimento nodal dos linfonodos de forma saltatória nos níveis cervicais. E o que é importante também na avaliação é a medida dos linfonodos acometidos, né? Porque se ele for inferior a 3, vai ter um grau de N1, né? Se ele for de 3 a 6, N2, e sendo maior do que 6, o N3, esses acometimentos de bilateralidade também vão fazer parte, né? E os sinais radiológicos que são importantes para a gente fazer essa avaliação da extensão extranodal é a mal delimitação dos contornos linfonodais. Então, como no caso simplificado na imagem, eu não consigo ver os limites, e adjacente ao linfonodo, eu tenho uma densificação da gordura adjacente. Então, esses são os dois sinais importantes para a gente avaliar. Outro ponto também é que no caso da metástase, no estadiamento N, o risco está totalmente relacionado com o estadiamento linfonodal. Então, o risco de metástase vai estar muito relacionado a isso. E o principal ponto que é importante para avaliar são a atenção com os ápices pulmonares. Tá certo? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar. Tá certo? E obrigado pela participação. Parabéns, cara. Muito boa aula. Parte anatômica, né? Bem detalhada. Só um detalhe que, para todos aí, né? Não só para você, ficar atento, colocar as fontes, né? Do material que vocês utilizam, tá? Nos slides. Uhum. Mas foi muito boa. Outro aspecto muito importante que a gente vê no dia a dia, nesse caso, é os pós-operatórios, né? E aí, hoje em dia, cada vez mais tem se utilizado o PET, né, para diferenciar recidiva de alterações pós-operatórias. Mas, no nosso caso, como a gente não trabalha com PET, a gente tem que tentar buscar métodos avançados na ressonância para tentar diferenciar. E aí, o que a gente poderia acrescentar mais? A difusão, né? Geralmente, quando é tumor, o ADC, né, a medida do ADC dá ali em torno de 1, não vai muito acima de 1, né, 1.1, 1.2, quando é tumor. E outra coisa a mais a gente não tem feito muito, mas é uma opção, é a perfusão T1, né, a avaliação das curvas, né, como na maioria dos
dos outros órgãos, né? A recidiva ou progressão de doença. Apresenta-se com um pico de platô, washout, né? Que é tipo B e C, e alterações pós-operatórias reais progressivas, que é o tipo A, né? Curva tipo A. Então, são essas opções também. Pode ajudar também até para diferenciar benigno de maligno, né? Eventualmente um SEC de um outro tumor, glândulas salivares, enfim, na cavidade oral. Mas é isso. Boa participação também de todos aí. Uma forma que se apresentou, abordou a didática, foi muito bom aí. Parabéns aí a todo mundo que participou também. A gente já nota aí a evolução de vocês. A gente fica muito satisfeito com isso. Uma boa semana para todo mundo. Obrigado, professor. Boa semana.